Olá e seja bem-vindo. A reunião da CPI do MST desta terça-feira 29, para a votação de requerimentos, foi marcada por embates entre a base do governo Lula e a oposição. E como os governistas não conseguiram vencer ou derrotar a oposição no voto, tentaram tumultuar a sessão e foram engolidos na CPI. E quem mais sofreu revés foi a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim. Veja. Então quero comunicar, se o senhor continuar atropelando, infringindo o regimento interno, eu já quero comunicar aqui que nós vamos recorrer à direção da casa. Da mesma forma como nós fizemos outras vezes, que o senhor atropelou aqui o processo. Quero dizer novamente que a prática que tem utilizado na condução dessa CPI faz vergonha ao parlamento. Primeiro, por tudo aquilo que cometeu de atrocidade do ponto de vista para cima do regimento interno, de ceifar a palavra dos parlamentares, de invadir lugar que o parlamento não podia estar fazendo sem ter mandato judicial, e agora, novamente, usa do expediente de atropelo. Isso mostra claramente que essa CPI tem que morrer o mais rápido possível, porque ela está gastando dinheiro público, envergonha o parlamento, envergonha a casa, envergonha o povo brasileiro. Então continua atropelando, mas informa que nós vamos recorrer à direção. Ok, deputado, 1 minuto. Só para deixar 2 pontos muito claros, né? Primeiro, o presidente aplicou o artigo 160 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que é utilizado para quando há mais de 5 pedidos de inversão de ordem do dia, que é utilizado quando há mais de 5 pedidos de extrapauta, e que eu já apliquei enquanto presidente da Comissão de Educação, o pessoal recorreu e perdeu o recurso. Então, o entendimento do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados... Você atropelou. Não atropelei, tanto que eu ganhei o recurso. Tanto que o Departamento de Comissões concordou comigo, deputado. E mais do que isso, Vossa Excelência fere o regimento ao comentar ou criticar a decisão da presidência na reunião em que ela foi preferida, justamente o que é vedado pelo parágrafo 6º do artigo 95. Vossa Excelência sequer poderia ter feito a questão de ordem que acabou de fazer. Portanto, presidente, eu sequer recomendo que seja indeferida. Eu recomendo que não seja conhecida e seja extinta sem a decisão de mérito a questão de ordem do deputado, porque ela é ilegal e não cumpre o pressuposto fundamental previsto no artigo 95. Ok. Vamos continuar a sessão. Presidente, essa nossa CPI, ela politicamente já se esvaziou há muito tempo. E, na verdade, ela vem sendo arrastada como uma tentativa de seguir disputando uma narrativa, principalmente perante as redes sociais dos senhores, para ver se não saem tão desmoralizados. O mais fato é que, desde o início até hoje, foram cometidas uma série de ilegalidades. E eu quero citar o gravíssimo que aconteceu nessa última diligência que ocorreu no estado da Bahia, que foi uma tentativa de intimidação de lideranças indígenas, naquilo que inclusive não estava previsto no roteiro que foi protocolado junto à mesa. Porque eu me lembro que na primeira diligência, que foi feita no Pontal do Paranapanema, não foi sequer avisado qual é o caminho, aonde os deputados iriam. Depois das nossas inúmeras questões de ordem, vocês começaram a minimamente indicar quais eram os lugares que seriam visitados. Agora, nessa diligência na Bahia, foram num lugar depois de terminada a diligência. Essa visita que fizeram a essa aldeia indígena, na verdade, além de não estar presente no roteiro, é uma ilegalidade, porque não há autorização para que se entre numa aldeia indígena se não for comunicada à FUNAI anteriormente. Se os próprios povos indígenas não autorizarem essa entrada. E sim, aquilo é território indígena, porque já houve homologação por parte da FUNAI. E não é meia dúzia de deputado que vai dizer se é ou não, porque estão ali a mando dos fazendeiros locais. Desde setembro até hoje, houve assassinato de 3 lideranças indígenas. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso repúdio, mas esse crime... Da palavra. Só uma informação aqui para suposta terra indígena. Primeiro, não é terra indígena coisa nenhuma. Está aqui a matrícula da fazenda, mostrando que a área é totalmente privada e os índios, supostos índios, tiraram as pessoas com arma e tudo de lá de dentro. Índio não está acima da lei. Segundo lugar, nós não entramos em terra indígena nenhuma.
Nós estávamos numa fazenda privada, do lado de fora, conversando com esses índios, querendo saber por que eles se arvoram no direito de invadir uma fazenda privada e fora completamente da tal reserva indígena. E aí qual foi a defesa deles? É interessante ouvir quem não estava nos fatos querendo chutar com os dois pés. Eles próprios dizem, não, nós autodemarcamos. Então, para nós, aqui é terra indígena. Foi a frase do próprio indígena, que está, inclusive, no vídeo divulgado por alguns parlamentares assodados aí. Mas, de todo modo, isso foi um esclarecimento aos colegas para deixar bem claro aqui que não era terra indígena nenhuma. A deputada Sâmia pediu a retirada de pauta do requerimento 190, mas ela não enfrentou o requerimento, não falou absolutamente nada do que está sendo tratado nesse requerimento. Parece, inclusive, que ela desconhece o teor do requerimento 190, que dispõe acerca da convocação do senhor Jaime Messias da Silva, que é diretor do ITERAL, né, que é o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. O presidente do ITERAL comprovadamente financiou e foi comprovado através da nossa diligência lá em Alagoas que o presidente, através do ITERAL, estava financiando as manifestações do MST com dinheiro público, financiou o transporte desses manifestantes dos assentamentos para os locais de manifestação, financiou a alimentação dos manifestantes, financiou o pagamento de lonas, aproximadamente R$40 mil em lonas, para que os manifestantes construíssem acampamentos e permanecessem para protestar contra o Estado. Então, não faz qualquer sentido a argumentação da deputada, até porque essa diligência em Alagoas comprovou de maneira cabal que o Estado, sobretudo o Estado de Alagoas, financia o MST. Portanto, é fundamental a convocação do senhor Jaime para que a gente possa ouvi-lo aqui, mesmo porque ele confessou a prática desse financiamento em Alagoas. Obrigado, senhor presidente. O meu ponto de vista, a bancada do PT vê que não tem mais motivo de convocar mais ninguém, porque tem os elementos, tem os assuntos, e é por isso que a nossa bancada vota pela obstrução desta votação. E aqui é muito claro essa CPI. Tem aqueles que não têm moral para nada, que já foi dito aqui, tem aqueles que gostam de faltar com a verdade. Então, por isso que a nossa bancada vota para a obstrução desse requerimento. Nós não vemos mais necessidade de chamar qualquer pessoa a esta comissão. Primeiro porque o relatório final tem que ser apresentado dia 14, daqui a 2 semanas, ainda com um feriado no meio. Segundo, que os inúmeros depoimentos que nós tivemos aqui não serviram para esclarecer. Os que serviram para esclarecer tiveram desrespeito, inclusive, de parte dessa comissão. Os outros transformaram-se em circo. Tivemos pessoas aqui totalmente incapacitadas e inabilitadas para falar sobre a matéria. Não há seriedade nessa comissão. Essa comissão não foi criada para falar de reforma agrária, para investigar o que se fez no país. Foi criada para criminalizar o MST. Então, o relator já está com o relatório pronto, mas quer continuar o circo, quer continuar trazendo pessoas aqui para expor sem necessidade e gastando dinheiro público. Nós podíamos estar fazendo um debate sobre reforma agrária, mas não era nessa comissão, não. Teria que passar pela CCJ e para outras comissões e para o plenário dessa casa. Então, encaminhamos, sim, pela retirada desse requerimento. Ok, deputada, obrigado. Essa CPI está no prazo de encerramento. Faltam praticamente 15, 17 dias. E até agora a gente não tem notícia do relatório. E numa demonstração de desespero que a gente vê aqui, são inúmeros requerimentos, sem qualquer sentido, sem uma linha de andamento em relação àquilo que foi praticado anteriormente pela CPI, e o que se quer é criar um fato, mas sem aprofundar no diálogo, no propósito que alguns diziam que tinham em relação a essa CPI. Vai dar em nada, porque nada foi de fato apurado, nada foi encontrado e nada há para encontrar, a não ser uma tentativa política de criminalizar um movimento que é sério, que tem uma história política nesse país e que tem todo o nosso respeito. Por isso que nós votamos sim pela retirada de pauta desse requerimento aqui nessa data. Obrigado, deputado. Presidente. Porque, bom, essa aqui é a CPI, que o escopo dela diz que é para investigar supostos crimes de invasões do Movimento Sem Terra. Isso aqui, com todo respeito ao deputado Fábio Costa, mas claramente se trata de uma disputa local.
E é evidente que ele está querendo instrumentalizar uma CPI para tentar fazer chantagem e opressão sobre aquele que é hoje o representante da Iteral, que é o senhor José Rodrigo Marques Quaresma. Para ser bem assim, explícita, todo mundo sabe que ele faz parte do grupo político, né, do senador Renan, e com isso ele tenta criar uma situação de constrangimento para ali localmente alimentar essa disputa política. Desculpa, mas CPI não é lugar para isso. Isso aqui deveria ser, sim, um lugar para investigar supostos crimes, sabe-se lá de quem. Agora a pessoa está utilizando esse espaço para individualmente se fortalecer politicamente. Aí não tem a menor condição. Presidente, eu fui citado para contratar. Ok, por favor. Deputada Sâmia, com todo respeito, nosso requerimento não tem absolutamente nenhum viés político local, não tem qualquer relação com disputa local. Nós comprovamos, através de farta documentação, que o Estado de Alagoas está financiando o Movimento Sem Terra e outros movimentos de invasão de terra lá em Alagoas, com dinheiro público, com contratos de maneira expressa. Então, isso não tem absolutamente nenhum viés de disputa política local. Inclusive, um deputado aqui de Alagoas, deputado federal Paulão, tem em seu gabinete um dos maiores invasores de terra, dos maiores líderes de invasão de terra, que é um indivíduo conhecido por Marrom, e está lotado no gabinete dele. O que só indica que esses indivíduos só continuam perpetrando esses crimes, toda essa baderna, porque são incentivados e fomentados por parlamentares como a senhora. E vocês podem ter certeza, para o presidente Lula, o governo ter o apoio do movimento social como ST é um orgulho. E da mesma maneira digo, o movimento tem o nosso respeito, tem o nosso apoio, porque nós sabemos a importância dele para o Brasil, para aqueles que mais necessitam, e reafirmo mais uma vez, para a democracia brasileira. Primeiramente, eu queria parabenizar a Comissão Parlamentar de Inquérito durante essas visitas ao extremo sul da Bahia, onde nós tivemos conhecimento de verdadeiros horrores que foram praticados em nome desse dito movimento do MST, que disse que está pregando a reforma agrária, que diz que luta pelos pobres, pelos mais humildes. Engraçado que ninguém fala aqui, só fala em ocupação, que não é invasão, mas é interessante o modelo de ocupação desses comunistas. Eles ocupam a fazenda independente, esquartejam, abatem animais, ameaçam, expulsam proprietários, destroem maquinário, destroem propriedade privada. E aí o que acontece? Porque se fosse um movimento sério, ele faria um tipo de acordo com o proprietário, por exemplo, e diria assim, olha, meu irmão, vamos ocupar aqui o seu espaço, mas a sua máquina, os seus tratores, os seus caminhões, a sua produção, os seus animais, vamos deixar intocados, mas vamos só ocupar para servir nos números lá do INCRA, servir nos números da imprensa. Olha, estamos ocupando. Vamos fazer pressão do governo? Não. Eles ocupam, matam os animais, destroem o maquinário, expulsam os proprietários da terra, pegam a renda toda do que é produzido, os materiais, vendem todo o investimento que foi feito para você produzir aquele material. O que eles fazem? Pegam, vendem, não dividem com o dono, nada. Se apropriam daquela produção e diz que é ocupação. Bonito isso. Aí ninguém tem coragem de olhar quando eu falo, futucando no celular, como se não fosse com eles. Bando de comunistas. Falam democracia, falam liberdade, mas defendem totalmente tudo aquilo ao contrário. Mas eu percebi, Coronel Crisóstomo, a estratégia nefasta do MST, especialmente na Bahia, porque não é mais questão de terra, não é mais só terra, não. Agora criaram um movimento LGBTQIA+, MST. Aí fica um bocado de desinformado, homossexuais, infelizmente, usando camisa do Che Guevara, com bandeirinha do arco-íris, dentro do assentamento, cheio de bandeira do arco-íris, pessoas idolatrando a bandeira do arco-íris, mas não sabem que o comunismo matou
executou milhares de homossexuais. Inclusive os países que os senhores defendem, China, Cuba, Venezuela, está aqui, ó, reportagem do El País, chavismo homofóbico. No socialismo do século XXI, da Venezuela, a comunidade LGBTQ não tem vez, não tem voz. Na Venezuela, 30 homens do LGBTQIA+, são presos porque estavam na sauna gay. Perseguição na comunidade LGBTQIA+, na Venezuela, entrou em um novo patamar afirmativista do LGBT. E tem várias outras reportagens. Refugiados do LGBTQI na Venezuela recomeçam a vida em países que resolveram fazer a sua acolhida. Esse é o comunista que defende o Che Guevara, o mesmo que fuzilou e matou mulheres, crianças, negros. Aí todo mundo aqui dizendo que é história com H, que é invenção, que é a sua história, que é a sua narrativa. Mas os senhores sabem a verdade. Nós vimos lá uma cena de uma mãe que simplesmente viu o seu filho no meio do assentamento. Aí ele disse, não, porque eu tenho um vídeo aqui, porque ele desmente a mãe. Aí ele disse, minha mãe foi cooptada. Aí você olha a rede social do cara, camisa do Che Guevara, exaltando o socialismo, exaltando o comunismo, com a cara toda parecendo Che Guevara, simplesmente desonrando o pai e mãe, mentindo para a mãe, mentindo para todos. E é isso que o comunismo faz. Separa o pai, separa a mãe, separa os filhos, joga um com o outro, escravizam. Essa é a mesma estratégia do comunista. E aí eu fiquei muito triste quando eu não vi, infelizmente, o nobre parlamentar, membro desta comissão, que não acompanhou a nossa diligência, que não acompanhou a nossa CPI. Por quê? Qual o receio? Qual o medo? Com medo de ouvir a verdade? Com medo de ouvir a verdade, de ser indagado? Aí o ministro saiu lá dos Cafundós do Brejo para ir lá no assentamento ver a casa que nós flagramos lá, a casa de uma militante, uma mansão, na verdade. Aí os deputados dizendo, mas vocês são contra o pobre crescer, o pobre evoluir, o pobre ter uma casa melhor. Mas é interessante que só quem tem casa melhor são os líderes. Gente com 10, 15, 20 anos de assentamento e não tem uma casa boa. Ao contrário, gente que tem 10, 15, 20 anos, que consegue juntar o dinheiro, o suor do trabalho, para melhorar a sua casa, melhorar o seu terreno. O que eles fazem? Proíbem, expulsam da propriedade. Quem melhorar um pouquinho a sua casa, a sua terra, é expulso. Sabe por quê? Eles me falaram lá, capitão, nós não podemos fazer nenhuma benfeitoria aqui não, porque a ideia que nós temos que passar é que estamos na miséria. É que vivemos na miséria para vir dinheiro da ONG, de recurso, do INCRA. Então tem que viver e parecer que está na miséria. Por isso que não pode, igual os líderes, diferentemente dos líderes, com cachorro de raça, chau-chau, R$3.400 uma marca, uma raça dessa. Então, isso, estou falando para o povo brasileiro. O povo brasileiro que sabe o que é o comunismo, que sabe a nefasta guerra que estamos enfrentando, ideológica, cultural. Menos. Então, senhor presidente, parabéns à comissão, porque eles estão com medo. Os deputados da base do governo tentaram de todas as formas impossibilitar as investigações da CPI do MST. Mas eles não têm força, como na CPMI dos atos de 8 de janeiro.